A graça e a paz do Senhor Jesus. Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo continua: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluias, glória a Deus. A oração é extraordinária, a oração ela tem poder de mudar a história da humanidade, a oração ela tem poder de mudar a sua história. Nós vemos na palavra de Deus, que é a verdade de Deus revelada aos homens, que a oração tem o poder de fazer o sistema solar parar. A oração tem o poder de fazer a terra rodar, ao contrário, voltar. A oração tem o poder de fechar as bocas dos leões. A oração tem o poder de trazer de volta à vida aqueles que já morreram. A oração tem o poder de multiplicar. A oração tem o poder de mudar a história da vida das pessoas. Vemos isso desde o início da palavra do Senhor, desde quando é mencionada a primeira oração, e percebemos que o desejo de Deus em mostrar na palavra dele a respeito da oração é ouvir essas orações. Deus ele quer ouvir as suas orações, e diante dessa realidade nós precisamos aprender verdadeiramente a orar. A oração não é uma tarefa qualquer ou algo tão simples assim. Não, assim como todas as coisas, todas as tarefas as quais podemos aprender, a oração também é possível de ser aprendida. Percebemos os discípulos pedindo a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, e Jesus então começa ali o ensinamento, e o Espírito Santo ainda vai trazer isso para nós. Porém, às vezes nós queremos aprender as coisas assim, muito rápido. E eu percebo que nestas meditações, o Espírito Santo do Senhor tem ministrado aos nossos corações e tem nos ensinado uma coisinha, um detalhe em cada devocional. Eu percebo que às vezes um detalhe é acrescido nos nossos ensinamentos nessa escola da oração. Deus ele tem muito para nos dar, ele tem muito para realizar, e pela sua soberana vontade ele decidiu agir na terra através da oração ou das orações dos teus servos. Então aprenda a orar. Talvez em algum momento, alguns dos devocionais, você, isso aí eu já sabia, isso aí eu já conheço, mas é necessário a gente buscar e aprimorar. O conhecimento sem a prática não leva a lugar nenhum. Deus ele está nos chamando para praticar a oração, e a oração ela requer esforço, sacrifício, dedicação, tempo. Nós precisamos orar de verdade. Jesus ele nos mostra que na oração nós temos a garantia de que nós seremos atendidos. Esse é o desejo de Deus. Mas isso não significa que devamos orar de qualquer forma ou que todos os nossos pedidos serão realizados. Não é isso. Precisamos aprender a orar por causas justas, por algo que realmente faz sentido. Orar pela causa de Deus, pelo Evangelho de Deus, pelo reino de Deus. Orar sempre, pedindo ao Senhor, sem desanimar, sem desistir, insistir em oração. Jesus ele nos conta parábolas a respeito disso, nos ensinando a orar sempre, sem desanimar, incessante, pedidos incessantes, oração incessante, em todo tempo. Nessa escola da oração, o dia não existe um horário para nós aprendermos. Durante todo o dia nós podemos estar em oração, em comunhão com o Espírito Santo, Senhor, porque na verdade o Espírito Santo de Deus habita em nós e está conosco.
Então nós podemos orar a todo tempo, não é necessário fecharmos os nossos olhos ou mover com os nossos lábios para orarmos a Deus, porque Ele está em nós, está conosco, conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Podemos orar a todo instante, mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, subir o monte da oração em um lugar deserto para orar ao Senhor, para buscar a face do Senhor, nós que verdadeiramente estamos com sede de Deus. E nesse momento é onde nós vamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, que o Espírito Santo Senhor tem revelado a nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E nós não podemos deixar de buscar, de acreditar no poder da oração e parar para que possamos nos dedicar ao Senhor. A oração, ela é uma decisão e nós precisamos decidir de uma vez por todas a sermos verdadeiros servos em oração. Porque Deus, ele decidiu agir na terra através disso. Ele só vai se revelar àqueles que o buscarem de todo o seu coração, aqueles que o buscarem com a alma, se derramarem diante do Senhor. E a oração, ela não é apenas o derramar diante do Senhor, nós podemos nos alegrar diante do Senhor. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades na oração. Isso só é possível porque você se tornou filho de Deus, se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Cristo. Nós não nascemos cristãos, ninguém nasce cristão, mas de acordo com o texto que nós lemos, a palavra da verdade, quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho que te salvou, você foi selado com o Espírito Santo e agora está capacitado para viver em plena unidade, em plena comunhão com o Senhor. Você agora pertence a Deus. Você não pertence a si mesmo, você pertence a Deus. E Paulo, então, ele começa a mencionar aqueles irmãos em oração, agradecendo a Deus pela fé que eles tinham. Existem pessoas que querem ver a sua fé demonstrada através da sua oração. Creia, em nome do Senhor Jesus, que o seu nome seja mencionado nas orações de outros irmãos, agradecendo e louvando a Deus pela sua vida. E que você mencione, assim como Paulo, mencione os irmãos que têm demonstrado fé, que têm lutado pela causa do Senhor em oração, em humildade, em submissão a Deus. Mencione estes nomes em oração, em gratidão. E não apenas isso. Assim como Paulo, ele faz alguns pedidos ao Senhor que nós devemos nos atentar e prestar atenção. Paulo, então, agradece a Deus, menciona aquelas pessoas em oração porque ele sabia do poder extraordinário que existe na oração. E então ele pede para Deus, ele declara isso na carta que ele escreve para aquela igreja em Éfeso. Ele declara que pede a Deus que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Deus. Aqui Paulo não está falando de um conhecimento que você adquire acerca dos estudos, não. É um conhecimento de convivência, de relacionamento, de intimidade, que só vai ter quem aprende a orar. E o Espírito Santo de Deus, ele está nos levando passo por passo, dia após dia, a aprendermos a orar. Nós não vamos chegar a um aprendizado completo de uma hora para outra, mas aprendendo uma palavra por vez, aprendendo a formar as palavras e aprendendo dia após dia, nós vamos crescer no conhecimento, nesse pleno conhecimento que Deus deseja para nós. E Paulo não para por aí, ele pede a Deus, ele ora para que o entendimento, para que os olhos do coração daquelas pessoas sejam iluminados ou fossem iluminados. Veja bem, em nome de Jesus, que os olhos do seu coração sejam iluminados e que você consiga enxergar a esperança, o motivo real do qual nós estamos vivendo aqui, que a nossa vida não é baseada naquilo que vemos, mas nós esperamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a sua vida seja direcionada pelo céu e pelas promessas de Deus. Deus, ele deseja se revelar a você. Quando nós entendemos isso, conseguimos viver como Paulo e considerar as coisas desta terra como esterco, porque sabemos em quem temos crido, a herança dele nos santos, a herança que Deus tem preparado para nós, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
Nós cremos no Senhor conforme a atuação da sua poderosa força. A oração é força de Deus, é poder de Deus. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Nesse momento, eu quero começar a colocar em prática e orar por você e junto com você. Então, se você puder, feche seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir que Ele nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor abençoe, ó Pai, este servo, esta serva do Senhor, que tem acompanhado estes devocionais no desejo de aprender a orar. Eu imploro ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento, ó Deus, que o Senhor ilumine o coração, os olhos do coração dos Teus servos, ó Deus, para que possamos juntos, ó Deus, aprender a orar e termos verdadeira intimidade com o Senhor. Oh Deus, venha se revelar a nós, venha nos auxiliar, nos ajudar, tenha misericórdia de nós, abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida do Teu servo, ouça as orações que eles têm feito ao Senhor e que em nome de Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Teu nome seja glorificado e exaltado através da vida destes irmãos e através das orações destes irmãos. Em nome de Jesus, neste momento eu te peço, Senhor Deus, eu te imploro, Senhor meu Deus, que o Senhor dê espírito de sabedoria e revelação na Tua igreja, Senhor meu Deus, no pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos te conhecer mais. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e ouça as suas orações.